Olá, amigo, tudo bem? Eu sou Leandro Alencar, teólogo, escritor, amante de história e pastor adventista. E você está ouvindo o terceiro episódio da nossa série sobre o grande desapontamento de 1844. Seja bem-vindo ao nosso podcast com a série 1844, como uma profecia milenar, um pregador relutante e um publicitário mudaram a história do mundo para sempre. Você está ouvindo o Evangelho e Tudo Mais. O podcast sobre quase tudo. Pelo que vimos até aqui, o desapontamento de 1844 ocorreu enquanto o mundo se revolvia simbólica e literalmente. Revoluções políticas em todos os lugares do globo, guerras de independência, golpes de Estado, revoluções tecnológicas, transformação do modo de produção e uma mudança no pensamento filosófico do Ocidente. Tudo isso, obviamente, afetaria a religiosidade das pessoas. Apesar da explosão do deísmo, houve uma explosão religiosa no mundo cristão, nos anos que antecederam o desapontamento de 1844, em especial na Inglaterra e nos Estados Unidos. Nunca na história soube-se de tantos movimentos religiosos, dos mais excêntricos possíveis. O mundo aguardava por algo que em breve aconteceria, e uma avalanche de religiosidade inundou o Ocidente e o Oriente. O tema deste episódio é a onda religiosa dos séculos XVIII e XIX. Of the lilies, Christ was born across the sea, with a glory in his bosom that transfigures you and me. As he died to make men holy, let us die to make men free, while God is marching on. Os séculos XVIII e XIX foram marcados profundamente por um efervescer religioso sem igual. Muitos personagens icônicos da história amavam a Bíblia e sua mensagem, mas nenhuma outra história de vida me impressionou tanto como a do ilustre Sir Isaac Newton. Ele mesmo, aquele que tirou seu sono no ensino médio e na faculdade, com as suas 3 leis que explicam como tudo funciona. Isaac Newton escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre matemática e física. Newton nasceu em 1642, cerca de 100 anos antes do terremoto de Lisboa, e morreu em 1727, uns 60 anos antes da eclosão da Revolução Francesa. A Inglaterra de 1642 era de uma época onde a matemática, religião, ciência e fé se confundiam. Essas só vieram a desfazer sua união por causa do terremoto de Lisboa, que, com o perdão do trocadilho, estremeceu sua relação. Como vimos no episódio O Dia em que a Terra Tremeu, o pensamento do homem pós-terremoto fez a fé e a ciência se afastarem, e esse divórcio persiste até hoje. Mas Newton não viveu essa época. Então ele pôde desfrutar muito bem os últimos anos dessa união. Conforme Leandro Narlock, na edição de junho de 2006 da revista Super Interessante, Isaac Newton passou a vida estudando a Bíblia para prever quando Jesus voltaria à Terra. E ele não foi o único a tentar prever o dia em que Jesus voltaria, mas certamente foi o mais famoso. Segundo Michael White, autor da biografia Isaac Newton, o Último Feiticeiro, o mergulho de Newton na química e na teologia influenciou seus pensamentos a respeito de uma visão mais ampla do universo. Newton é o pai da física clássica, a física que estudamos no ensino médio. A física moderna e a quântica só surgiriam por volta do início do século XX e são estudadas a fundo apenas na faculdade. Enfim, respeitado e admirado por todo o planeta,
Newton morreu afirmando que o movimento e as órbitas dos planetas eram definidos por Deus. Ouça só o que ele escreveu. Se os homens, animais, etc., tivessem sido criados por ajuntamentos fortuitos de átomos, haveria neles muitas partes inúteis. Aqui uma protuberância de carne, ali um membro a mais. Alguns animais poderiam ter um olho só, outros mais dois. Newton era um cientista e um religioso, amante dos cálculos de tal maneira que fez da matemática um modo de estudar a Bíblia. Ele fazia cálculos imensos para confirmar as histórias bíblicas, como genealogias e a criação do mundo em 7 dias. Newton tinha pensamentos excêntricos também. Ele criou uma fórmula de calcular os dias bíblicos pela média de vida dos gafanhotos, que dura 5 meses. E a partir deste número, Newton marcou a volta de Jesus para 1948. Enfim, ele viveu algumas gerações antes de 1844, e o mundo se revolvia e se preparava para o fim a cada ano. Meio parecido com a nossa geração, que já marcou o fim do mundo para 1999, 2003, 2012. Só que, na época de Newton, tudo era levado bem a sério. Nos anos 1600, 90% da população britânica vivia na miséria absoluta. E em 1665, 100 mil britânicos morreram assolados pela peste negra. Então chegou o ano da besta, 1666. Nesse ano maldito, a peste negra continuou matando, e um incêndio que queimou 13 mil casas e 87 igrejas em Londres lançaram as raízes para o fim. Procissões anunciando o fim do mundo eram comuns nas estradas e ruas da Inglaterra. A Igreja Católica era tudo o que Newton mais odiava. Odiava mesmo. Ele chamava o Papa de a besta e previu algo acontecendo com a Igreja Romana no final do século XVIII, exatamente o período em que o Papa foi exilado e a Igreja devastada pela Revolução Francesa. Teimoso e turrão, Newton passava a maior parte do dia sozinho em suas pesquisas. Ele se ofendia facilmente e preferia não publicar o que descobria, e quando o fazia, publicava em latim e proibia os outros de traduzirem para o inglês, para que não o criticassem. Seu assistente na universidade escreveu em um diário que tão poucos iam ouvi-lo, menos ainda o entendiam, que com frequência ele, por falta de ouvintes, lia para as paredes. Só em 1669, Newton começou a se sobressair. Nesse ano, ele inventou um telescópio de reflexão que permitia enxergar Júpiter e suas luas. E em 1687, Newton criou a Lei da Gravitação Universal e as 3 primeiras partes de seu compêndio científico, que trata da inércia e do movimento dos corpos. Depois disso, Newton se tornou celebridade nos mais altos círculos ingleses e ficou riquíssimo e muito famoso. Pouca gente o entendia, mas muitas pessoas o admiravam. Depois da virada do século XVII para o século XVIII, suas ideias começaram a ser postas em prática em máquinas da Revolução Industrial. Depois do sucesso acadêmico e científico, Newton dedicou os últimos anos de sua vida a estudar as profecias do livro de Daniel. Suas contas e cálculos se transformaram em um livro publicado póstumamente, com o título Observações sobre as Profecias de Daniel e Apocalipse. Assim, em 1727, enquanto os primeiros criadores da máquina a vapor nasciam na Inglaterra, Newton morreu tentando descobrir, antes de qualquer pessoa, a data que Deus tinha marcado para acontecer o juízo final e a volta de Jesus.
Nos anos anteriores ao desapontamento, também houve um despertar missionário. Robert Morrison, Adoniran Judson, Robert Moffat, John William, David Livingstone, John Patton, Hudson Taylor e inúmeros outros são os nomes famosíssimos que marcaram a história dos países africanos, asiáticos e da Oceania, onde eles pregaram o Evangelho. Dentre todos esses missionários, o mais importante é William Carey. Nascido em 1761, apenas 6 anos depois do terremoto de Lisboa, Carey é considerado o pai das missões modernas, ou seja, ele foi o predecessor de todos os que eu acabei de citar. Super empolgado ao ler as histórias do Capitão Cook, William Carey colocou um enorme mapa-mundi na sua sapataria e passava horas contemplando a necessidade de cada lugar do mapa de ouvir o Evangelho. É dele a famosa frase: espere grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. Outra frase famosa dele também é: conserto os sapatos para pagar minhas dívidas, mas meu negócio é salvar almas. Em 13 de junho de 1793, apenas 4 anos depois da Revolução Francesa, Carey partiu para as Índias e inaugurou as missões modernas. Ali, passou 30 anos ensinando, traduzindo a Bíblia para diversos idiomas e preparando publicações religiosas para os indianos. A Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial, do motor a vapor, das invenções modernas, mas também foi o berço das sociedades missionárias. Entre 1804 e 1840, surgiram na Europa, América e Ásia mais de 60 sociedades bíblicas. A primeira, fundada na Inglaterra, teve um início curioso. Uma menina de 9 anos, chamada Mary Jones, sentiu o desejo no coração de ter uma Bíblia. Nessa época, livros eram caros, em especial a Bíblia. Mary trabalhou durante 6 anos e economizou tudo o que podia. Quando juntou dinheiro suficiente, ela caminhou 40 quilômetros e comprou o seu exemplar da Bíblia. Sua história sensibilizou um grupo de cristãos na Inglaterra e em 1804 decidiram fundar a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, com o intuito de fazer algo concreto e tornar a Bíblia acessível a todos os povos. A Sociedade Bíblica Brasileira foi fundada em 1948. O século XIX foi conhecido como o Grande Século das Missões. Mas não foi apenas isso. Inúmeras igrejas, movimentos religiosos e excentricidades surgiram antes e durante o desapontamento de 1844. Era como se algo quisesse que a mensagem de 1844 fosse ofuscada com tantas opções e despertamentos religiosos. Em todos os lugares explodiam ideias, livros, romances, ateus, artistas, construtores, guerras, invenções, dinheiro, histórias fabulosas e eventos sobrenaturais que ocuparam a mente das pessoas. Em 1830, e veja só, apenas 14 anos antes do desapontamento de 1844, Joseph Smith fundou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons. Smith dizia ter recebido suas primeiras visões aos 14 anos de idade. Ele cria que nenhuma religião existente era correta, tanto na teologia como na prática. E assim, em 1830, ele apresentou o livro de Mormon, recebido, segundo ele mesmo disse, do anjo chamado Moroni. Houve muita controvérsia por conta da poligamia, que era uma prática permitida por eles. Logo, se tornou ilegal nos estados americanos em que era praticada. Smith e seus irmãos foram presos. Em 27 de junho de 1844, Smith e seus irmãos foram mortos por uma multidão enfurecida que invadiu a prisão onde estavam.
Um exemplo da controversa fama da poligamia de seus adeptos à época é a trama do romance Um Estudo em Vermelho, de Sir Arthur Conan Doyle, publicado em 1887. No livro, o primeiro caso do fictício detetive Sherlock Holmes, um assassinato e tramas de traição partem da poligamia de um dos personagens, que vivia em uma comunidade mórmon nos Estados Unidos. Outro movimento religioso surgido no período foram os Shakers, criado por Anne Lee Stanley. O movimento era como diz o significado do nome em português, sacudir, tremer, e envolvia uma espécie de comunicação espiritual bem forte e teve o seu crescimento mais acentuado entre 1837 e 1844. Perceba a coincidência desses anos. É impressionante. De todos esses movimentos, não há outro que teve tanto sucesso e influência no mundo como o Espiritismo. Foi impressionante o seu crescimento e aceitação. A crença na comunicação com os mortos sempre esteve impregnada na cultura dos povos em todo o mundo, mas o Espiritismo moderno foi, de fato, inaugurado quando Andrew Jackson teve um transe e supostamente se comunicou e recebeu mensagens do médico grego da Idade Antiga, Galeno. Foi um sucesso espantoso. E adivinha em que ano ocorreram essas comunicações espirituais? Sim, foi em 1844. Em 1848 surgiram as famosas pancadas misteriosas na casa das irmãs Fox, em Nova York. No final de uma tarde, as irmãs Fox se organizavam para passar a noite quando elas ouviram. A casa de madeira em que moravam produzia diversos sons, portas rangendo, coisas caindo nos cômodos, mas, vez após vez e dia após dia, elas continuavam ouvindo. Um dia, concluíram que as pancadas só podiam ter sido produzidas por algo ou alguém. Elas pararam e então perguntaram em voz alta: "Se tem alguém aí, dê uma pancada para sim e 2 pancadas para não." "Você está vivo? Quer nos fazer mal?" E assim, as pancadas ficaram inteligíveis e elas se comunicaram, supostamente, com um espírito. Depois de muito diálogo feito através de perguntas e pancadas, elas supostamente descobriram que ali estava o espírito de um soldado da Guerra de Independência. Dezenas de milhares de pessoas visitaram a casa das irmãs Fox. Essas pessoas testemunharam manifestações espirituais acontecendo a olhos vistos. E é óbvio que elas acreditaram naquilo. Em poucos anos, já eram 350 mil nova-iorquinos adeptos do espiritismo. E hoje a crença invade todas as religiões, credos, filmes, novelas, livros e conversas de calçada. Enquanto o mundo inteiro pulsava
buscando entender a Bíblia, e olhava com trêmula ansiedade para os impressionantes acontecimentos da modernidade. Algumas pessoas humildes e sinceras sentiram o despertar genuíno da palavra de Deus. O mundo movido a vapor vivia uma efervescência religiosa, e Deus, comandante dos eventos e do tempo, observava tudo e pretendia suscitar em algumas pessoas um espírito de interpretação bíblica alinhado com a sua vontade. Esse podcast foi gravado e editado pela equipe de mídia do Evangelho e Tudo Mais.